Direita e esquerda surgiram na Idade Moderna como filhas da mesma revolução. Para! Tira que eu vou carregar! Tira! A Revolução Francesa, cuspindo e virando as costas para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a primeira e única igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fizeram isso pois a Santa Igreja é a base de nossa civilização e foi por aproximadamente 800 anos o status quo do mundo durante grande parte da Idade Média e durante o início da Idade Moderna, tendo sua ordem ameaçada pela Revolução Francesa no final da Idade Moderna, já no fim do século XVIII, ambas com a pretensão de se tornar o status quo e se perpetuarem no poder. Hoje vivemos em uma realidade imersa por ideologias modernistas e uma sociedade totalmente dividida, em um mundo moderno que as bases da nossa civilização são ideais, pautas, pensamentos destes movimentos. E como as coisas se mantêm assim, você vê agora. Oi, aqui é o Li, trazendo para os senhores e senhoritas opressores e oprimidas mais um vídeo mal editado e mal roteirizado por este que vos fala. Pelo jeito ela tá querendo. E hoje iremos tratar do fenômeno da idiotização político-etária. Você está cansado de abrir o guarda-roupa e ver aquelas camisas genéricas, sem personalidade, velhas, empoeiradas e se sentir um boomer nacionalista milico broxa apoiador de Vargas? Seus problemas estão resolvidos, é só chamar o Phelps. Ele traz a solução para os senhores e senhoritas através da loja Independência ou Morte, uma loja católica monarquista antissistema para pessoas com personalidade, que tem estampas do próprio Phelps Lee, estampas da Irmandade Cruzada, além de estampas exclusivas, glorificando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria e todos os nossos santos, enaltecendo nossa monarquia e todas as figuras históricas imprescindíveis de nosso país, antes de virarmos o chimpanzil. Por isso é melhor chamar o Phelps. Então não perca tempo. Acesse o link na descrição e garanta já o seu manto My Sir e My Lady. E fique com o vídeo. Os conservadores de hoje são os revolucionários de ontem. Essa frase é comumente associada ao filósofo escocês Alasdair MacIntyre, conhecido por ser crítico ao liberalismo e defender a ética baseada nas tradições. Ele é um dos principais nomes do comunitarismo e da ética das virtudes, influenciado por pensadores como Aristóteles, São Tomás de Aquino e Edmund Burke. As principais ideias de MacIntyre eram a crítica ao liberalismo e ao iluminismo. Em sua obra After Virtue, de 1981, ele argumenta que o iluminismo falhou ao tentar criar uma moralidade universal, sem um fundamento sólido. Para ele, a ética moderna é fragmentada e sem direção porque perdeu suas raízes na tradição. E qual tradição seria essa? Exatamente a católica. Que foi a base do Ocidente, mas não do Ocidente que conhecemos hoje, e sim da Idade Média, período dos impérios católicos, da cristandade. Enfim, essas críticas valem para o conservadorismo também, mas logo chegamos lá. A defesa da ética das virtudes, MacIntyre resgata Aristóteles e São Tomás de Aquino, defendendo que a moralidade deve ser construída dentro de uma tradição e focada no bem comum. Ele rejeita o individualismo extremo e argumenta que as virtudes só fazem sentido dentro de uma comunidade. Quando ele fala sobre a tradição focada em um bem comum, podemos colocar seguramente a tradição da Santa Igreja Católica. Através da sua doutrina de seguir os sacramentos, fazer os atos de caridade, as penitências. E em relação à comunidade, não há outra além da Santa Igreja Católica de Jesus. Veja, como MacIntyre diz, temos que rejeitar o individualismo extremo, pois as virtudes só fazem sentido em uma comunidade. E uma comunidade tem que ser unificada. Não como os protex, os neopentecas, que tem 1 milhão de seitas por aí. Eu sou Deus do teu passado, Revota. Erebicandarai. Não, tá na porrada.
Essa unidade você só encontra na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Está no próprio nome. O que significa católica? Católica vem do grego, católicos, e significa universal, geral. A Santa Missa, que você vê na paróquia de Xique-Xique, Bahia, é a mesma da Praia do Tabuleiro, em Barra Vermelha, interior de Santa Catarina. Manuel Gomes não chama a mulher de vagabunda, não. Ela é muito vagabunda. Que por sua vez será a mesma do Japão, da Alemanha, da Itália, da África. A Santa Missa sempre é ministrada da mesma forma e apenas pelos sacerdócios ministeriais, que são os presbíteros, que são os padres. É pecado chutar macumba? Olha, eu prefiro preservar o meu réu primário, não tenho dinheiro para pagar advogados. E os bispos, além dos ministros extraordinários da Eucaristia, só que apenas em casos específicos. A tradição e evolução dos valores, ele acredita que a moralidade não é fixa, mas evolui dentro das tradições. E é aí que entra a crítica ao conservadorismo. Ideias que eram revolucionárias em uma época podem se tornar o núcleo de uma nova tradição conservadora. Ele enfatiza, através do argumento que a moralidade é herdada de tradições históricas, que muitas das normas que hoje consideramos conservadoras já foram, em algum momento, fruto de rupturas revolucionárias. É o que acontece hoje, e já vem acontecendo há muito tempo. Ideais, pautas e pensamentos de revolucionários do passado, de uma esquerda clássica, se tornaram base da nossa civilização moderna e se consolidaram na atual civilização contemporânea, de tal forma que os conservadores de hoje defendem. Outros, como Eric Voegelin, em sua obra A Nova Ciência Política, de 1952, onde ele analisa como movimentos revolucionários acabam gerando novas estruturas de poder e, eventualmente, se tornam o próprio establishment, que resiste a novas mudanças. Quem que gritou fascista? Quem que gritou fascista? Denuncia esse doido! Quem que gritou fascista? G.K. Chesterton, apesar de ser um pensador conservador, ele mesmo reconhece que a tradição é como algo vivo e que já foi revolucionário no passado. Em sua obra Ortodoxia, de 1908, ele argumenta que muitas das ideias que hoje consideramos tradicionais foram conquistadas por meio de grandes lutas e desafios ao status quo. Russell Kirk via o conservadorismo como uma filosofia que preserva aquilo que foi testado e aprovado pelo tempo, ou pela maioria do povo, né? Já que foi na Idade Moderna onde começou a democracia liberal. Mas isso é papo para outro vídeo. Continuando, isso de preservar ideais, pautas e pensamentos vale para a esquerda, que desafiavam a sociedade em uma determinada época, mas que, posteriormente, a direita passaria a defender e apoiar. E Russell entendia exatamente isso, que as tradições que os conservadores defendem hoje foram, em algum momento, revolucionárias. Na sua obra The Conservative Mind, de 1953, ele mostra que o conservadorismo sempre se adapta, absorvendo ideias revolucionárias. E é aí, My Sir e My Lady, que entra um fenômeno que percebi e denominei de idiotização político-etária. Acredito que vocês também tenham pensado nisso em algum momento. Porque geralmente, e com geralmente eu quero dizer quase todas as vezes, o Jorge entre 13 e 35 anos tem pensamentos mais voltados à esquerda, aos revolucionários, enquanto o Coomer, de 40 anos para cima, tem pensamentos alinhados à direita, os conservadores. Perceba, é algo muito simples de entender através de tudo que já falei até aqui. Essa sensação que temos é ilusória. Sim, meu amigo conservador, sinto lhe informar, mas você é um retardado. Calma, sem ofensas. Eu digo isso no sentido dos conservadores abrirem concessões às pautas de esquerdistas revolucionários com o passar dos anos. Então, os conservadores, de certa forma, não passam de esquerdistas revolucionários, só que retardados, com séculos, até décadas de atraso, de retardo, entende? Pautas como o divórcio, que sempre foi amplamente defendido pela esquerda, Meu Deus do céu, não sobrou nada. sobretudo durante a segunda onda do feminismo, entre 1960 e 1980, favorecendo a liberdade sexual ou libertinagem, na época era combatido pela direita.
hoje é apenas uma das várias semelhanças que direita e esquerda têm. Outras pautas, como a própria liberação sexual durante a Revolução Sexual nos anos 60, onde a segunda onda do feminismo defendia métodos contraceptivos e a poligamia, pautas e comportamentos antes considerados degenerados são defendidos pela direita atual, como o sexo antes do casamento e o consumo da pornografia. As liberdades individuais, principalmente em relação à liberdade de expressão e ao livre mercado, essas são outras pautas que ambos defendem em determinados aspectos. Vai todo mundo se fuder. Afinal, qual é o problema da mulher abrir um OnlyFans? É o corpo dela. Seu corpo, suas regras. Esse é o livre mercado e o Kummer de direita pensa exatamente assim. Pois é, o Kummer de direita pensa como uma feminista. Ele é o conservador nos costumes e liberal na economia. Qual é o problema do Trump pegar uma meretriz? Também é uma profissão. Tanto direita quanto esquerda são a favor da expansão do Estado. Ora, isso é meio que óbvio, já que um Estado maior resulta em mais controle sobre a população. E esse controle é extremamente importante para permitir que se perpetuem no poder. Eu escolho a número 3. Não vai dar nenhuma olhadinha nas outras? Eu gosto é de mandar e não de pensar. Número 3. E para fechar, a pauta de maior convergência entre direita e esquerda, que é a democracia liberal. Sim, quase a mesma que crucificou Jesus Cristo. Enfim, para aumentar o Estado e se perpetuarem no poder, eles primeiro têm que chegar ao poder. E nada melhor do que um regime, uma ferramenta que dê às pessoas uma falsa sensação de liberdade, uma falsa sensação de controle das suas vidas e de escolha em quem irá os governar. Direita e esquerda se empenham ao máximo em manter as coisas como estão, mesmo que para isso precisem se ajudar. Ou você acha que quando abre votação para aumento de salário desses canalhas, algum dos lados se posiciona contra? Uma mão lava a outra. Agora voltamos ao início do tópico. O Jorge, adolescente ou jovem adulto, por ser impulsivo, não ter maturidade, não ter formado sua cosmovisão ainda e não ter orientação, muito provavelmente se tornará um canhoto. Essa, inclusive, é uma das estratégias da esquerda. Por que você acha que eles gostam tanto de crianças? Bem, tem 2 motivos. Mas continuando e evitando o processo, esse Jorge talvez até defenda as pautas disruptivas e revolucionárias de sua época. Talvez consiga implementá-las, como foram as pílulas contraceptivas. Só que assim como aquele Kummer que envelheceu e morreu, o Jorge irá envelhecer e eventualmente morrer. O mundo irá mudar e os ideais, pautas e pensamentos serão outros. Nosso querido Jorge irá ser considerado retrógrado, conservador na visão da turminha lacradora dessa nova era. E o cara que um dia era um Jorge se tornará um Kummer, enquanto uma nova geração de Jorges é formada. A esquerda está ganhando dessa forma, implementando seus ideais, pautas e pensamentos de maneira gradual e sutil. Não, cara, a cultura woke não acabou por causa do Trump e do Elon Musk. Esse elemento chamado Elon Musk. Pelo contrário, ela está aí e está se adaptando e ganhando espaço, enquanto os conservadores não fazem nada. Nada além de se autopromoverem e fazerem conchavos. Comeram o cu do menor, mané. Pô aí, parceiro, papo de pederastia, papo de vacilação, trocar tiro com nós, tranquilidade, 10-0, mas como? Botaram o menor pra mamar, parceiro. Botaram o menor pra mamar, mó pirocão na boca do menor, parceiro. Mó pirocão o menor falou, mó esculacho, parceiro. Aí, tô cheio de ódio, meu nome é meu primo, meu nome nem vagabundo é, parceiro. Menor tava fumando baseado, certo? Os caras chegaram, mó pirocão na boca do menor. Falaram que comeram o cu, comeram o ouvido a porra toda. Tomar no cu, parceiro, tô boladão. Podemos concluir que direita e esquerda são a mesma bosta em última instância. E que os conservadores atuais são tão virtuosos quanto o esquerdista dos anos 70. Ou seja, não tem virtudes nenhuma. Não importa se você diz que é de direita conservador a favor dos bons costumes. Que costumes são esses? Os que os revolucionários de esquerda impuseram anos atrás? O conservadorismo
está fadado a sempre defender pautas progressistas, uma vez que esses revolucionários normalizarem essas mesmas pautas no passado, por mais absurdas que possam ser, assim ditando as regras das civilizações posteriores. Também concluímos que os políticos conservadores são iguais às profissionais que eles e seu eleitorado tanto defendem: dinheiro na mão, calcinha no chão. E vem cá, quanto tempo você acha que leva para se normalizar o aborto? Ok, tá bom. Mas e quanto à Santa Igreja Católica? Qual é a posição dela sobre espectros políticos e suas ideologias modernistas? Na obra Rerum Novarum, de 1891, o Papa Leão XIII defende a dignidade do trabalho, a propriedade privada e a necessidade de justiça social, enfatizando a responsabilidade dos ricos em relação aos pobres. Essa encíclica é um marco na doutrina social da Igreja e critica tanto o liberalismo econômico quanto o socialismo. O Papa Pio XI, na obra 40º Ano, de 1931, propõe a ideia de um sistema corporativo que busca um equilíbrio entre os direitos dos trabalhadores e dos empregadores, promovendo a justiça social. A encíclica celebra o 40º aniversário de Rerum Novarum, a obra que acabei de citar, e critica os excessos do capitalismo e do socialismo, teoria da ferradura. Os extremos opostos estão próximos. Outra obra é Centésimos Anos, de 1991, em que o Papa João Paulo II critica tanto o capitalismo sem limites quanto o socialismo, defendendo uma economia que respeite a dignidade humana e promova o bem comum. Nessa encíclica é abordada as questões sociais e políticas após o colapso do comunismo na Europa Oriental. Também tem a obra em que o Papa Bento XVI critica o relativismo moral e a falta da ética nas práticas econômicas e políticas. Ele enfatiza a necessidade de uma abordagem que una a caridade e a verdade, promovendo a justiça social e o desenvolvimento integral. O nome da encíclica é Caritas in Veritate, de 2009. E finalizando com uma ainda mais recente, Evangelii Gaudium, de 2013. O Papa Francisco critica a cultura do descarte e o individualismo, chamando a atenção para a necessidade de uma política que priorize os pobres e a justiça social. Foram essas obras que separei, mas tem várias outras. Acho que deu para ilustrar bem e deixar claro o posicionamento da Santa Igreja Católica em relação aos espectros políticos, às ideologias modernistas, a essa divisão gigantesca que existe no mundo. E deu para mostrar que tudo isso não passa de uma grande farsa. No fim, todos são iguais. Nenhum lado busca a verdade absoluta, que é perene e eterna. O que vai fazer? Reconstruir. Igualzinha, tijolo por tijolo. E como diria meu grande irmão de batalha, examinador, mas isso não justifica a gente cair nesse dualismo e entrar nesse joguinho do capeta. Então não existe diferença. Ambos estão contribuindo para o sistema. Se você quer agir na guerra cultural, você tem que agir diferente. Não é assim que você vai lutar contra o mal. Não é cair no dualismo, não é cair no xadrez do capeta. Saiam desse xadrez do capeta que é a política. Fujam disso, dessas ideologias modernistas malditas. Elas são ilusórias. É tudo fugazi. Sabe o que significa? Fugazi é uma farsa, não é? Isso, fugazi é uma miragem, bobagem, é fantasia. Não existe, nunca existiu, não tem matéria, não tá na tabela periódica, não existe de verdade. Certo. Tá legal? Me acompanha. Criadas para gerar intrigas, divisões, desviar o homem do caminho de Jesus Cristo e de sua Santa Igreja. Eu digo, rejeite a modernidade. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana está acima de qualquer ideologia e espectro político. Puta merda! Isso foi do cacete! Quem chegou até aqui comenta tira que eu vou cagar